Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa? Continuando orações, agora estás reduzidas. Alexandre, pelo amor de Deus, adiante o procedimento. Isso cai em prova? Meu aluno, veja bem. Cai, mas não fique assustado, não é uma tendência. Existem duas formas chamadas reduzidas que você já vai entender por que são reduzidas e não vão complicar você. Então não fique tenso, calma, você já vai ver como é que funciona. E o mais importante é você entender o seguinte: para eu ter uma oração chamada reduzida, ela não pode apresentar nem conjunção, nem pronome relativo. Não pode. Não tem conjunção nem pronome relativo. Pode até ter preposição, eu vou lhe mostrar. Conjunção não. Por exemplo, o quando. O quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Outra conjunção, lembra? Aquele caso. Caso você estude, você será aprovado. Caso é uma conjunção. O caso nunca vai estar numa forma reduzida. Por quê? Porque a forma reduzida, a oração reduzida, não traz consigo conjunção, nem pronome relativo. Esse é o primeiro passo. Além disso, para eu ver uma oração chamada reduzida, repare agora, a oração reduzida, vai ter de trazer o verbo em uma das chamadas três formas nominais, que são infinitivo, particípio e gerúndio. Então, lembre-se de um detalhe. O infinitivo do verbo é o próprio verbo. Não entendi. Qual é o infinitivo do verbo cantar? É cantar. Qual é o infinitivo do verbo sorrir? É sorrir. Qual é o infinitivo do verbo querer? É querer. Então, o infinitivo do verbo é o próprio verbo, ok? Legal. Qual é o gerúndio da forma verbal? É o verbo com aquela terminação NDO, que dá essa ideia de continuidade, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, esse caminhando e cantando, o NDO, isso é o que caracteriza o tal do gerúndio. Então, e o particípio? O particípio, ele é meio perigoso, por quê? Porque existe o particípio chamado regular e o irregular. Não vamos nos prender ao irregular, vamos nos prender ao regular. O regular é aquele que traz uma dessas duas formas, ado ou ido. Ado ou ido. Alexandre, não entendi. Cantado ou vendido, partido. Então eu vou colocar aqui, a forma que marca o particípio, ado ou ido. A forma que marca o gerúndio é o NDO, cantando, caminhando, partindo. E a forma que marca o infinitivo é o R, cantar, vender, partir e por aí vai. Então, deixe-me repetir. Para eu ter uma forma reduzida, para eu ter uma oração reduzida, eu preciso, primeiro, não pode aparecer conjunção nem pronome relativo. Primeiro. Segundo, o verbo vai ter de estar em uma das três formas chamadas nominais: particípio, gerúndio e infinitivo. Legal. Aí, vem aqui comigo para você ver um exemplo. Olha só. É necessário estudar todas as matérias. Você já reparou que se deu para eu substituir a oração sublinhada pelo pronome isso, ela é uma substantiva. Você lembra disso, tá? E se ela é uma substantiva, ela vai representar um papel sintático com relação à oração chamada principal, que no caso aqui é esta, né? É necessário, é a OP, é a oração principal. Cuidado para não dar mole aqui, hein? Isso
é necessário. Ou seja, se isso é necessário, tudo isto aqui que está sublinhado é o sujeito deste verbo aqui, ó. É o sujeito do verbo ser. Então, por isso que esta é uma substantiva cuja função sintática no contexto é de sujeito. Então, é chamada de subjetiva. Aí, repare, só que com um detalhe. Ela não traz a conjunção integrante, que ou se, e veja que, que estudar é uma forma que está no infinitivo. Se está no infinitivo e não traz consigo conjunção, nós vamos dizer que esta substantiva subjetiva, ela está reduzida de infinitivo. Então, por que ela é reduzida? Porque ela não tem conjunção, repare, e ela traz consigo o verbo em uma das três formas chamadas nominais, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Então, repare o detalhe importante. Não é hoje, né, nas provas, não é uma tendência o examinador pedir a classificação desta oração. Qual seria a classificação literal dela? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ó, o tamanho da criança. Aí você vai falar, Alexandre, parei, vou desistir. Não, meu aluno, esquenta a cabeça. Na verdade, o que eles vão pedir? Você vai ver durante os exercícios, você vai fazer comigo, eles vão pedir para você marcar a opção em que aparece, uma oração que esteja desenvolvida. É desenvolvida correspondente à reduzida, que pode ser de infinitivo, gerúndio ou particípio. Essa é a tendência da prova. Pode ficar tranquilo. Quando eles pedirem ideia, acredite, a ideia eu já coloquei aqui para você mastigadinho. Então, aí, como eu sempre digo, o amigo, vou até me aproximar para falar bonito agora, o amigo não quer você um especialista em língua portuguesa. Você não quer ser professor, você quer passar no seu concurso, então é muito diferente. Então, eu quero é você, o que eu tento fazer é pegar a matéria ao tamanho, qualquer assunto, ao tamanho da criança, pimba, eu vou fazer isto aqui, Caia dentro disto aqui, que este é o caminho das pedras. Além disto aqui, é treinar e não desistir, meu aluno. Por quê? Porque este ambiente aqui chamado concurso público não é para os inteligentes, não é. Os inteligentes não querem um salário, eles não querem teto salarial. Normalmente eles vão para o mundo mercado financeiro, vão ser investidores, vão ser empreendedores, visionários e por aí vai. Aqui, o que a gente quer? Aqui, quem é? O concurso público quer quem? Quer o amigo, quer você. Não estou criticando, pelo amor de Deus, quer a nossa galera aqui. A nossa galera que é esforçada. É aquela galera que não desiste nunca. Sabe como é que é? Como o neguinho diz por aí, não adianta lutar contra mim. Por quê? Porque eu não vou desistir nunca. Então, se você se mantiver e sem desistir, é sucesso. Então, repare, além disso, com direcionamento. Porque sem direcionamento fica impossível. Se eu expusesse aqui toda a matéria, você ia falar assim, parei. Não é impossível. Só se eu comprar um HD externo. E o HD externo ainda não foi criado para a sua cabeça, só para o computador. Então, você não precisa de HD externo, não. Só precisa saber o seguinte, que na hora da prova, você vai ter de fazer, aqui a mudança da forma reduzida para desenvolvida. E quando você desenvolver, a dificuldade qual vai ser? Primeiro, se você está desenvolvendo a oração que está reduzida, a conjunção vai ter de aparecer. Ela está aqui. No caso, você já viu comigo, se trata de substantiva, este que é conjunção integrante. Isso aí você já viu com o tio.
E outro detalhe, além de eu ter de colocar a conjunção, aquela forma que estava reduzida, ela passa a não estar mais. Estude aqui é o presente do subjuntivo. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Alexandre, posso colocar o verbo da maneira que eu quiser? Não, né, meu aluno? Aí tem de haver uma correlação entre tempos verbais. Repare que aqui, ó, o está no presente também. Está no presente, só que no presente do indicativo. Se aqui está no presente, lá eu mantenho no presente também. Mas pela presença deste que, eu acabo tendo de jogar no modo chamado hipotético, duvidoso, da possibilidade, que é o modo chamado subjuntivo, tá? Se aqui fosse seria necessário, eu não colocaria seria necessário que estude, e sim seria necessário que estudasse, porque aí o seria estaria no futuro do pretérito e o estudasse no imperfeito do subjuntivo. Esta correlação entre tempos verbais, futuro do pretérito com o imperfeito do subjuntivo, esta correlação é obrigatória. Então tem que ter todos esses cuidados para não dar mole, tá? E aí é lógico, esse tal cuidado você só vai passar a ter treinando, estudando, fazendo questões. Não é olhando a teoria. Existem momentos na língua que são extremamente teóricos e outros que são extremamente práticos. Então você tem de praticar. Esta forma reduzida é basicamente por meio de questões, não é por meio de teoria. Aqui é o mínimo, a visão ampla que você tem de ter, detalhe, né? Como uma visão chamada genérica, para depois eu trabalhar com algo específico, que no caso aqui é o exercício, tá? Agora repare um detalhe, beber até um golinho de água, porque vem emoção. A emoção é a seguinte, veja só comigo. Os examinadores já colocaram isto aqui 1.270.000 vezes. Alexandre, então, na minha prova não vão mais colocar, não. Acredite, vão colocar, ainda continuam colocando. E eles vão pedir qual é a ideia passada por estas formas aqui que estão reduzidas. Alexandre, salvo engano, persistirem, isso é uma forma reduzida? Sim. Cuidado que aqui, ó, persistir, veja, tá bem aqui, ó. Persistir é o infinitivo. Só que esse infinitivo aqui, ele é chamado de pessoal. O infinitivo pessoal é aquele que varia, né, que é capaz de variar. Então, no caso aqui, como se trabalha com o plural, porque quem vai persistir, melhor, o que, né? O que vai persistir são os sintomas. Então, os sintomas persistirem e não os sintomas persistir, que haveria aqui um erro de concordância verbal. Mas nós estamos aqui, acredite, com o infinitivo, tá? Infinitivo, repito, chamado pessoal, é aquele que é capaz de variar. Então entenda aqui, nós temos uma oração, ao persistirem os sintomas, o verbo está no infinitivo e aqui não tem conjunção. O que existe, na verdade, é o a, vou levar para cima, o a é uma preposição, o a é só uma preposição e o o aqui é um artigo. Então veja que conjunção não existe. O que existe aqui é uma preposição e um artigo, ok? Legal. E mais o verbo que está no infinitivo. Meu aluno, eu vou ter até de apagar aqui, né? Apagar este momento, que não me interessa mais, para fazer uma analogia para você. Olha só. Cuidado, você vai anotar isso aí, pelo amor de Deus, no caderno, porque a chance de aparecer é muito grande.
você vai anotar o que, Alexandre? Desembucha. Calma, deixe-me apagar aqui. Você vai anotar isto aqui, ó, é um macete, é o pulo do gato. É o pulo do gato, adivinhe, que eu sou de onde? Aqui no Alfacom. Pulo do gato é o seguinte, toda vez que você encontrar, olha só, a preposição a, mais o artigo o, mais um verbo que esteja no infinitivo, o resultado vai ser ideia, ó, ideia temporal. Alexandre, não entendi nada. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, que quando você encontrar a preposição a, mais o artigo o, mais um verbo no infinitivo, este conjunto vai passar uma ideia de tempo. Então, ao persistirem os sintomas, isto é igual a quando, ó, quando persistirem os sintomas, você deverá procurar um médico. Repare que no momento em que eu coloquei, olhe para mim, a conjunção já não é mais uma forma chamada reduzida. E não confunda aqui, quando persistirem, esta forma no momento em que eu coloque o quando, já deixou de ser infinitivo e isso passou a ser futuro do subjuntivo. Mas isso já é uma outra história, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, o examinador vai perguntar qual é a ideia passada por esta passagem aqui. E você vai ter de dizer tempo. Alexandre, e se tirar o artigo o, como está embaixo, muda alguma coisa? Totalmente. Se tirar o o, aí vem para cá, ó. Quando você vir a preposição a, não tem mais o o, mais um verbo no infinitivo, o resultado qual vai ser? Uma ideia, concentre agora, condicional. Alexandre, só porque tirou o? Então, na verdade, o que está escrito aqui? Vou levar para cá, ó. O que está escrito aqui é se, caso, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Meu aluno, se não colocar isto aqui no papel, você está errando duas questões, principalmente a galera que vai tentar CESP. Pelo amor de Deus, hein? Repare, então quando eu falo assim, ó, ao sair, apague as luzes, o que eu estou dizendo é, quando você sair, apague as luzes. Ao sair. Agora, quando eu digo a sair, apague as luzes, o que eu estou dizendo é, caso você saia, você vai ter de apagar as luzes. Alexandre, eu achei que fosse a mesma ideia. Não é não. E eles vão explorar isso, se Deus quiser, na sua prova, e aí é sucesso. Ok? Legal. Então agora só para completar aqui, vem comigo, para a gente fazer um exercício. Repare, mais algumas formas reduzidas, nada demais. Veja aqui, ó, gosto de crianças correndo pelo quintal. Veja que pelo contexto, eu faço gosto de crianças que correm pelo quintal. Ou seja, as quais, olha o que aconteceu aqui, ó. As quais correm pelo quintal. Então, na primeira forma, eu tenho uma reduzida. Reduzida de quê? Se é correndo, reduzida de gerúndio. E aí, se eu substituir o que
por as quais, não há dúvida que este que é aquele famosão. O famosão o quê? Pronome, ó, pronome relativo. Se ele é o pronome relativo, esta oração que estava reduzida é uma adjetiva. Que tipo de adjetiva ela é? Adjetiva sem sinal de pontuação. Adjetiva restritiva. Alexandre, então eu estou vendo que é prática, né? É purinha, é prática pura. Ok? Então tem que trabalhar, é o único trabalho. A mesma história aqui, ó. Não cumprindo o prazo, ou seja, como não cumpriu o prazo, por não ter cumprido o prazo, porque não cumpriu, já que não cumpriu, visto que não cumpriu o prazo, foi dispensado. Então, qual foi o motivo, a causa, a razão dele ter sido dispensado? Não ter cumprido o prazo. Então, aqui nós temos uma reduzida de gerúndio que passa uma clara ideia de causa. Então, esta daqui é uma causal. Que desenvolvida, repare, a conjunção, repare, o verbo já não está mais no gerúndio, que desenvolvida vai ser classificada como adverbial, ó, adverbial causal. Vai ser, ó, classificada não, porque quando estava como gerúndio, também era classificada como adverbial causal, só que com uma diferença, reduzida de gerúndio. Nesta situação, o examinador ele não vai querer saber classificação de oração, ele vai querer, ó, a ideia passada pela oração. E para finalizar, fiquei satisfeito com o resultado que foi anexado no quadro, ou ainda anexado no quadro. Então, se que foi anexado no quadro, o qual foi anexado, vai cair na mesma história. Esta daqui, ó, ado, é uma reduzida de particípio, aquela foi de gerúndio, reduzida de particípio, que desenvolvida mais uma vez, apresentou o PR, apresentou o pronome relativo. Se apresentou o pronome relativo, ela é uma adjetiva. E se ela é uma adjetiva sem sinal de pontuação restritiva. Ok? Você reparou? Não tem nada demais, salvo um detalhe e outro. E adivinha o que a gente vai fazer agora? Exercise. Vamos fazer um exercício. Vou beber aquele golinho de água para levantar o moral e começar com a questão. Acompanhe. Questão número 1, a primeira. O casamento foi a maneira que a humanidade encontrou de propagar a espécie sem causar falatório na vizinhança. Assinale a opção em que a oração reduzida sublinhada, a oração reduzida é esta daqui, tá? Sem causar falatório, né, na vizinhança. Causar é infinitivo. Assinar a opção que a oração reduzida sublinhada está corretamente desenvolvida. Então, eu quero uma oração reduzida, ok? Se eu quero uma oração reduzida, veja, aqui eu já posso tirar o quê? Sem causar, ela continua reduzida de infinitivo, eu quero uma desenvolvida. Então, a letra E, ela já pode sair. Sem que tivesse causado falatório, cadê o verbo ter na passagem original para ele aparecer aqui, ó? Você está vendo? Por eliminação a gente já vai fazendo. O verbo aqui é causar. É o causar que vai deixar de ser uma forma reduzida. Ele meteu um verbo ter aqui que não tem nada a ver. Da mesma história na letra B. Apareceu o verbo ser que na origem, na passagem original não havia. Então já saíram 3. E agora o macetão para você. Veja, foi e encontrou. Não são duas formas no pretérito, no passado? Então, na hora que eu desenvolver, eu mantenho o passado, eu mantenho o presente. E cause na letra A é presente. Eu mantenho o passado, eu mantenho o pretérito. Então, ó, foi é pretérito, encontrou é pretérito,
cause é presente. Que eu cause, que tu causes, que ele cause. Se cause é presente, não vai haver aqui uma correlação entre os tempos verbais. Então a letra A não pode. E por que que vai ser a letra C? Porque causasse é pretérito também, tal qual encontrou, tal qual foi. A diferença que causasse está no modo subjuntivo e encontrou e foi no modo chamado indicativo. Percebeu? Então, por isso que vai ser a letra C, C de Cristo. Com isso, você vai ver que você vai acertar todas. Olha só. Ela já devia pressentir que Papai Noel era um mito, que nós fazemos força para manter. Nós, para, é uma preposição, não é conjunção, cuidado, e manter é infinitivo. Se trocássemos a forma reduzida sublinhada para manter em nós mesmos, por uma oração desenvolvida tem de ser oração. Se tem de ser oração, repare, a letra B já sai. Por quê? Porque não tem nem verbo. Para a manutenção, o que se fez aqui foi a nominalização de manter. Eu quero oração, então a letra B já está fora. Ok? Letra E. Para mantermos, cadê a conjunção que? Então a letra E está fora porque ela continua reduzida de infinitivo. Já saíram duas. Estamos bem. Agora, continuando. Existe a letra D de dado. Para que seja mantido. Mais uma vez, cadê o verbo ser na passagem original? Se não existe verbo ser, não coloque verbo ser. Mantenha só o verbo. Desenvolva só o verbo que está reduzido. Sai. Aí agora sobraram duas, A e C. Vou ler. Para que mantenhamos. Meu aluno, para que mantenhamos, a gente não consegue nem ler, né? Para que eu mantenha, para que tu mantenhas, para que ele mantenha, para que nós mantenhamos. Isso é presente. E veja que fazíamos, eu fazia, tu fazias, ele fazia. Isso é pretérito. O era é pretérito, devia é pretérito, está tudo no passado. Eu já disse isso para você. Se a passagem inteira está no passado, você mantém o passado, ainda que o passado seja do modo subjuntivo. No caso, o pretérito aqui é imperfeito. Então, o pretérito imperfeito aqui vai ser representado o passado pela letra A de Alexandre. Questão para a próxima. Mas já conhece a brutal realidade dos desaventurados, cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. Se no mesmo segmento substituirmos a oração cruzar fronteiras por uma oração, por uma forma de oração desenvolvida, tem que ser oração, em sua forma correta seria, meu aluno, preste atenção. Olha só, na letra A, o cruzamento de fronteiras não tem nem verbo. Como é que vai ser a oração? Cruzamento, repito, houve a nominalização da forma verbal cruzar. Letra B, o cruzarem-se as fronteiras. Esse artigo está fazendo o que aqui? Não, para eu desenvolver uma oração, eu preciso colocar conjunção. E a conjunção é o quê? A mesma história na letra C. A cruzada de fronteiras, cruzada é nome, não é verbo. Eu tenho que desenvolver em oração. Para ter oração, precisa ter verbo. Se precisa ter verbo, letra C também sai. Já saíram 3, sobraram 2. Aí vamos voltar à história. Olha aqui, ó. Voltando à história, repare, mas já conhecem presente. A brutal realidade dos desaventurados, cuja sina é presente. É presente cruzar. Meu aluno, se eu estou trabalhando com presente, eu mantenho o presente. Cruzassem é passado. É pretérito imperfeito do modo subjuntivo. É passado. Passado eu não quero, eu quero presente. Se eu quero presente, presente está na letra E. Ainda que o presente do modo subjuntivo, que eles cruzem.
Você está vendo que você tem de ter essa correlação? Para eu colocar cruzassem, só se o é estivesse no futuro chamado do pretérito. Seria que cruzassem, mas não é o caso, mantive o presente da passagem por uma questão, repito, de correlação em tempos verbais. Olha a outra. Afinal, se queremos algo, além de ter o alto QI, é necessário desenvolver uma sabedoria excepcional. A forma adequada de uma oração desenvolvida correspondente à oração reduzida sublinhada é, então eu quero uma outra oração reduzida. Desenvolvimento não é verbo. Nominalização, não. Aí agora vamos ver outra. Quer ver? É necessário desenvolvermos. Continua reduzida. Cadê o quê? Cadê a conjunção? Se continua reduzida, não quero. Sobraram 3. Vamos, aí das 3 que sobraram. Repare, para eu colocar letra C, só se aqui tivesse seria necessário que desenvolvêssemos, porque seria futuro do pretérito, combina com imperfeito do subjuntivo. Letra C está fora. Aí sobram 2. É necessário que desenvolvemos. Parece até mais ou menos. Já ouviu isso? Quer que eu coloco? Quer que eu coloco? Não. Quer que eu coloque, meu filho? Então, não dá nem para ler. É necessário que desenvolvamos. Que desenvolvamos por quê? Por que desenvolvamos? Porque eu tenho de jogar com a muleta que no modo subjuntivo. Que eu desenvolva, que tu desenvolvas, que ele desenvolva, que nós desenvolvamos. Letra E é de Alexandre, não, é de elefante. Eita danada. Tá querendo falar Alexandre? Vou falar agora. Olha a última. No trecho ouvindo isso, assustados, réus, no ato nada falho, tiramos o tapete de nós mesmos. A oração reduzida em negrito apresenta em relação à oração seguinte o valor semântico, a ideia de ouvindo isso, ou seja, no momento em que nós ouvimos isso, quando nós ouvimos isso, assustados os réus, num ato nada falho, tiramos o tapete de nós mesmos. Tiramos o tapete de nós mesmos. Então é quando no momento em que, se é quando no momento em que a ideia, o aspecto semântico é tempo. Agora sim, a de Alexandre. Me botou grandão? Reduzido é só isso, não inventa não. É só fazer mais exercício. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.